A invasão da Ucrânia pela Rússia e as sanções econômicas impostas pelas principais economias do mundo aos russos ligaram, claro, o alerta para mais uma crise mundial. E nós temos agora dois convidados para participar do Jornal da Manhã. O professor Gilberto Braga, economista do IBMEC do Rio de Janeiro, e também está conosco o Daniel Toledo, advogado doutor em Direito Internacional, que está inclusive trabalhando em Houston, no Texas, para as negociações de refugiados com o objetivo de receber pessoas em Portugal, no Brasil e também nos Estados Unidos. Eu começo com o doutor Daniel. Doutor, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Eu pergunto, como é possível fazer essa negociação para a chegada dos refugiados? Os países estão ajudando, estão apoiando? Bem-vindo, professor. Bom dia a todos, obrigado de novo pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, essa negociação ela vem sendo tratada diretamente com os ministérios das relações exteriores de cada um dos países. O número de refugiados hoje supera aquela expectativa que cada um dos países teve. A ONU fala em que os números podem chegar até 4 milhões, esperam 1,5 milhão, mas a gente percebe que o número é bem maior do que isso. As pessoas estão realmente tendo imensos problemas para sair da Ucrânia, elas estão tendo imensos problemas com alimentação e muitos daqueles que saem só com a roupa do corpo e uma mala para sustentar a viagem deles e nada além disso. Então essas pessoas que chegam nos países, elas acabam tendo muitos problemas, principalmente atrelados ao próprio sustento, onde elas vão ficar e toda a parte de suporte emocional que essas pessoas precisam, porque elas deixaram a vida dela todas para trás. Então realmente os países têm sido receptivos, mas nós entendemos que ainda há muito ao que ser feito por cada um desses países para que a gente realmente possa receber com estrutura. Claro. Senhor Gilberto, a preocupação com relação ao preço do petróleo, do que isso depende aqui no Brasil, a elevação dos valores? Na Bahia, há pouco, a gente trouxe uma reportagem aqui no Jornal da Manhã, o preço da gasolina nas bombas já chega a R$ 8,00. Na semana passada, a gente acompanhou o presidente Jair Bolsonaro sugerindo que a Petrobras baixe um pouco seu próprio lucro para poder conter um pouco essa alta do valor do combustível no nosso país. Como o senhor vê essa situação, as previsões para o valor do petróleo no nosso país? Bom dia, Tiago, Adriana, doutor Daniel e a todos os telespectadores. Olha, nós precisamos entender que na virada do ano, o barril do petróleo Brent, que é esse barril internacional, que é a modalidade como ele é negociado, ele custava ao redor de $80. E ontem ele teve a sua máxima, chegou a bater 125. Ao final do dia, ele já tinha caído para algo em torno de 114. Então, nós temos alguma coisa entre 15 a $35 de variação a mais no preço do barril do petróleo. Isso significa que há uma defasagem aproximadamente entre 40% e 50%, dependendo da cotação que nós trabalharmos, entre o último reajuste da Petrobras e os preços que são praticados no mercado internacional. Então, respondendo diretamente ao que você está me perguntando, existe hoje uma antiga política de preço da Petrobras, um espaço, uma defasagem que imporia à Petrobras a necessidade de fazer essa recomposição. Entretanto, isso não é uma política que a gente chama regular, que como vinha sendo feita antes da guerra da Ucrânia. Portanto, se trata de uma situação emergencial e os preços estão muito voláteis em função da possibilidade da interrupção da importação do petróleo produzido pela Rússia, que é a segunda maior produtora do mundo, e isso vem fazendo a cotação do petróleo disparar. Todos os demais países têm adotado políticas de equalização, liberando estoques acumulados para forçar uma baixa do preço, e o Brasil ainda não se posicionou, a Petrobras ainda não disse claramente qual é a política, se vai manter ou não essa famosa equiparação de preços internos com os preços praticados no mercado internacional, apesar das manifestações do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o preço está caro e que a Petrobras tem que lucrar menos. Esse é o economista Gilberto Braga, e também está conosco o doutor em Direito Internacional, o doutor Daniel Toledo. Agora as perguntas dos nossos comentaristas. Cristina Grêmio, pode escolher um dos nossos entrevistados para fazer a pergunta, por favor.
Bom dia, é um prazer conversar com os dois. Eu peço que o doutor Daniel Toledo nos explique um pouco melhor como é que são essas negociações internacionais de um terceiro país, né, que não está envolvido diretamente na guerra, para tentar ajudar na retirada de refugiados da Ucrânia. Bom dia, obrigado pela pergunta. Nós temos aí diversos países, né? Não só o Brasil na tentativa de retirada de refugiados, mas também outros países, e nós estamos, inclusive, intermediando algumas dessas atitudes. O que acontece? Nós precisamos entender que nós estamos saindo de um período pós-pandemia, então muitos dos países estão com restrições para receber essas pessoas, infelizmente, e a gente vem tentando lutar bastante com relação a isso. Só para você ter ideia, essas pessoas chegam, por exemplo, no Brasil. O Brasil concedeu agora, inclusive já está autorizado isso, uma autorização temporária de permanência por 6 meses no Brasil. Na verdade, isso já existia até, mas foi concedido agora em caráter especial aí especificamente para esses refugiados. Fora isso, o Brasil está concedendo mais uma autorização de trabalho por 2 anos. Mas o Brasil tem já dentro do próprio território o problema do desemprego. Então imagine que 2.000 imigrantes refugiados entrem no Brasil e peguem aí uma autorização de trabalho. Essas pessoas vão ter uma série de dificuldades, não só dificuldade de onde elas vão ficar, elas estão com a roupa do corpo. Então onde elas vão ficar, o que elas vão comer, como elas vão se sustentar e como elas vão começar a trabalhar sem muitas vezes falar até o português. Então esse tem sido um grande problema para muitos países. Os Estados Unidos mesmo já aumentaram aí suas cotas de concessão de vistos para essa questão de refugiados, mas nós precisamos pensar de uma forma macro, porque o país vai precisar não só conceder uma autorização de trabalho e dar um suporte também para essas pessoas iniciarem ou reiniciarem a vida delas, mas também dar um suporte porque essas pessoas não falam português e elas vão estar dentro do país consumindo e tendo as suas próprias necessidades, das suas crianças, das suas famílias, sem realmente ter a capacidade de trabalhar. Então esse tem sido um grande problema humanitário que os países vão ter que cada um encontrar a sua própria fórmula para ajeitar essa situação. Ricardo Salles, conosco o economista senhor Gilberto Braga e também o Daniel Toledo, doutor em Direito Internacional. Doutor Gilberto Braga, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta a respeito dessas alternativas, que na verdade não são muitas, né, para conter a escalada do impacto da escalada do preço do petróleo internacional no nosso preço combustível aqui no Brasil e, consequentemente, também na inflação, enfim, poder de compra do consumidor. Nós temos a vantagem em relação ao resto do mundo de termos o etanol, né? Um exemplo de combustível renovável, e também o biodiesel, enfim, os biocombustíveis brasileiros. Eu lhe pergunto, ao invés de nós tentarmos impactar essa escalada de preço lá fora, controlando aqui os derivados de petróleo, que é uma conta muito salgada e acaba tendo também essas ideias de intervenção na Petrobras e com isso desrespeito aos acionistas, será que não seria o caso de nós desonerarmos por completo os biocombustíveis, etanol, biodiesel, etc., para que eles façam uma espécie de compensação dessa escalada lá de fora com produtos que são, inclusive, ambientalmente melhores aqui no Brasil e são produtos essencialmente brasileiros? Olha, essa é uma questão bem interessante, porque hoje nós já temos uma mistura do etanol na composição da gasolina, 27% da gasolina vendida no país, ela tem na sua formulação o etanol, só que em 2021, no ano passado, nós tivemos uma safra ruim por problemas climáticos e o etanol, ao contrário de baratear o preço da gasolina, ele acabou sendo um fator de aumento, exatamente porque a quantidade de produção foi aquém daquela planejada. Chegou-se até a cogitar diminuir essa mistura, se falou em baixar para 25%, até em 20% essa combinação. Agora, a questão tributária, ela realmente está presente. E o maior problema, o maior entrave para fazer essa liberação que você sugeriu, que seria, portanto, desonerar tributariamente, é que os estados cobram o ICMS, que é um imposto na comercialização desses biocombustíveis, e caberia, portanto, uma política de reunião de todos os governadores, seja através
do CONFAS ou de um projeto de lei que baixasse ou até mesmo eliminasse a carga tributária sobre os combustíveis verde e amarelo, os combustíveis ecologicamente equilibrados. De fato, isso poderia contribuir, mas seria uma mudança de mentalidade e os governadores queriam que abrir mão de receita, o que me parece que é um grande obstáculo. Sim, e o doutor Daniel conversa com a gente ao vivo de Houston, no Texas. Doutor, o senhor está organizando a ida de refugiados para países como o nosso Brasil, Estados Unidos e Portugal também. Como está sendo feito esse trabalho? Quantas pessoas são esperadas ou já vieram, especialmente para o Brasil? E quantos desses refugiados o senhor acredita que devam voltar para a Ucrânia? Isso dependeria do quê? Essa é uma resposta muito mais complexa, né, do que as pessoas imaginam, porque você trabalhar com refugiados, você precisa entender que existem, as pessoas precisam entender que existe aí um limite de cotas anuais para cada uma dessas pessoas. Cada um dos países tem o seu limite de cotas anuais. Quando nós temos aí uma situação de conflito, de guerra mesmo, como é o que está acontecendo hoje na Ucrânia, muitos desses países se colocam mais flexíveis a essa situação. Os Estados Unidos, ele tem uma cota anual de emissão de vistos humanitários, o que já vinha sendo aberto em razão de outras áreas de conflito, principalmente por causa do Afeganistão, né? No ano passado nós tivemos aí um aumento nessa cota e recepção aí dos afegãos. Muitas pessoas não sabem disso, mas aqui mesmo, no Texas, houve uma base, foi montada uma base especificamente, aí montaram tendas e alojamentos provisórios para receber os afegãos. E eles continuam ainda ali, né? Então, quer dizer, não se resolveu nenhuma situação e já está se resolvendo outra. A expectativa de que cada um dos países receba é pelo menos 2.000 refugiados. A gente tem tentado lutar junto com o Ministério, intermediar a conversa entre ONGs e Ministério das Relações Exteriores de cada um dos países para que eles recebam pelo menos 2.000 refugiados. Isso é muito longe do objetivo real, que hoje nós falamos aí em 1,5 milhão, né? Se hoje nós estamos trabalhando aí com 3 países para tentar receber aí 6.000 pessoas, o número deve ser maior do que esse, se Deus quiser, mas nós estamos lutando muito para receber 2.000 em cada um desses países. E só para você ter ideia como é difícil, nós estamos falando no número de 2.000 face a um número de 1,5 milhão, estimado que pode chegar até 4,5 milhões. Então, quer dizer, nós vamos ter no meio desse caminho aí espero que tenham, né, muitas outras pessoas que estejam também encabeçando esse tipo de conversação entre ministérios de relações exteriores e essas ONGs que têm um contato direto com essas pessoas para que eles possam efetivamente dar o suporte que essas famílias realmente precisam. Se eles vão retornar aos seus países, bom, é muito difícil dizer isso, mas acredito que sim, porque a grande maioria desses refugiados são mulheres e crianças. Então essas pessoas não vão querer ficar longe dos seus maridos, dos seus filhos, até mais velhos, maiores de 18 anos, que estão sim lá comprometidos com o combate, com a defesa da Ucrânia. Então não acredito que essas pessoas vão querer ficar definitivamente nesses países ou queiram trazer as suas famílias inteiras para esses países. Até porque o ucraniano ele tem aí uma raiz muito forte com a Ucrânia, eles são muito patriotas e a gente vê até dificuldade para que essas pessoas queiram sair, inclusive, de lá. Bom, estamos com 2 convidados aqui no Jornal da Manhã, o doutor em Direito Internacional Daniel Toledo e o economista Gilberto Braga, agora 8h31. Repita. 8h31. Seguimos aqui com a nossa entrevista, a participação agora de Amanda Klein. Amanda. Bom dia, Gilberto, Daniel. Então, para a gente seguir essa rodada, essa alternância, farei uma pergunta para o Gilberto. O senhor falou um pouquinho sobre a contaminação no mercado de combustíveis. Hoje, o petróleo tipo Brent chegou a $130 com essa ameaça, esse estudo dos Estados Unidos e dos países aliados de suspenderem a importação do petróleo russo. Isso seria uma verdadeira devastação também para a economia mundial. Como o Brasil pode ser afetado no que diz respeito ao mercado de fertilizantes, agronegócio, inflação? O que a gente pode imaginar para os próximos meses? Quais dificuldades o país terá em função dessa guerra e das sanções econômicas aplicadas? Bom, o petróleo ele tem o poder de gerar um aumento de custos para toda a economia global. Então, não apenas o Brasil, o próprio FMI
já projeta um crescimento menor do PIB do mundo, ou seja, de todos os países reunidos por conta da guerra da Ucrânia, e isso se materializa num aumento generalizado de preços, e o próprio FMI alerta que as pessoas com menor poder aquisitivo, as pessoas mais pobres, é que acabam pagando a conta, porque isso, o petróleo não apenas enxergado como combustível, mas também como matéria-prima utilizado, sobretudo na indústria e em seus derivados, ele acaba aumentando o custo de produção global do mundo. A produção industrial fica mais caro e isso chega no preço e afeta o consumidor final, ou seja, dói no bolso da população. Aqui no Brasil não é diferente. Nós temos nós não somos autossuficientes, apesar de todo o pré-sal, de todo o esforço da Petrobras. O petróleo que nós refinamos, ele ainda é considerado de baixa qualidade, ou de qualidade inferior ao melhor petróleo que é produzido no mundo. Então, nós temos a necessidade de completar as nossas necessidades importando petróleo do exterior e essa volatilidade dos preços vai impactar o custo de produção no Brasil. Diretamente com relação à questão dos fertilizantes e dos defensivos agrícolas, o Brasil não é também autossuficiente, nós produzimos cerca de 10% das nossas necessidades, o que implica que 90% são importados. E dessa importação, o maior fornecedor do Brasil é justamente a Rússia. Portanto, com esse bloqueio, com todas essas sanções econômicas, nós deixaremos de conseguir comprar esses fertilizantes. Isso não afeta imediatamente a inflação, não afeta imediatamente a cultura, porque ela já estava produzida, já estava plantada. Professor Gilberto Braga conversando conosco aqui nessa edição do nosso Jornal da Manhã. A hora agora 8h35. Repita. 8h35. Bom, seguimos com o professor Gilberto Braga, que responde a pergunta da Amanda falando sobre a questão dos fertilizantes. Professor, o Brasil busca algumas alternativas em relação aos fertilizantes, mas será que é uma possibilidade rápida de se recolocar esses produtos aqui no Brasil, ou o país vai sofrer consequências com a falta do produto imediatamente? Imediatamente não há esse risco. O próprio governo, a própria ministra da Agricultura já declarou que o que está plantado, obviamente, prescinde do fertilizante, porque a cultura foi feita antes do conflito começar, e nós temos um pequeno estoque regulador para fazer o que ela chamou de período de passagem entre uma safra e outra. Entretanto, nós temos uma autonomia de 3 a 6 meses, o que significa que para o segundo semestre, ou para a virada de 21 para 22, nós precisamos urgentemente desenvolver novos fornecedores, buscar no Canadá ou em outros países que também são exportadores de fertilizantes, para suprir a possível ausência da Rússia. Isso significa que se o conflito na Ucrânia demorar mais do que 3 a 4 meses, nós já teremos problema com as próximas safras agrícolas do país. Ricardo Salles. Professor Gilberto, o senhor está comentando aqui a questão do fertilizante, né, a necessidade de importação, e me chama a atenção novamente a reflexão de que também nesse setor o Brasil tem um grande potencial e está muito aquém daquilo que poderia estar fazendo. Então, se nós olharmos para fertilizantes, temos reservas de potássio, não só em Sergipe, mas principalmente na Amazônia, e não as estamos utilizando de maneira adequada, enfim, com a profundidade que poderia, com o planejamento que deveríamos. Com relação à dependência do petróleo, nós temos os biocombustíveis, o etanol, e também não estamos avançando na plenitude que poderíamos. Com relação à energia elétrica, temos um grande acervo de volume hidrológico e construímos no passado recente hidrelétricas sem reservatório. Temos enorme dificuldade em aproveitar através de PCHs, autorizações para PCHs Brasil afora, o nosso potencial hidrológico. Portanto, só essas 3 vertentes, poderíamos ir mais longe aqui,
já mostram o quanto o Brasil tem de potencial nessa parte de energia, matéria-prima, mineração, etc. E nós estamos renunciando a isso há anos por decisões equivocadas e autorrestrições que nós próprios estamos nos impondo. Pergunta: será que não é hora do Brasil fazer um exercício de um pouco mais de pragmatismo, olhar para todas essas situações e efetivamente tomar uma decisão que seja do interesse nacional, do interesse do brasileiro e fazer com que esses investimentos finalmente possam acontecer a despeito desse monte de discussões e dificuldades que há anos amarram o desenvolvimento desses setores? Olha, existem diversas questões na sua manifestação, doutor Ricardo. Eu concordo que o Brasil precisa ter autonomia e desenvolver uma política que seja consistente, duradoura e que se coloque os interesses nacionais acima de quaisquer outros interesses. Agora, existem questões periféricas que precisam ser resolvidas e que estão hoje nas mãos do governo e do Congresso Nacional. Então, quando nós falamos, por exemplo, das reservas na produção dos produtos minerais e químicos, nós precisamos resolver a questão das terras indígenas, nós precisamos resolver a questão das autorizações para o desenvolvimento em determinadas áreas do país, dentro da própria Amazônia. Então, são questões que ultrapassam a economia e que tocam em outras áreas, que são áreas muito caras e cujo debate é um debate que tem que envolver toda a sociedade brasileira. Agora, eu concordo que, filosoficamente, nós precisamos urgentemente ter essa autonomia para não ficarmos na dependência de importadores, como nós estamos nesse momento, diante de um conflito internacional. E, doutor Daniel, a gente acompanhava pouco mais cedo aqui no Jornal da Manhã o início de uma sessão no Tribunal Internacional Penal de Haia, que começa então a investigar a invasão russa a pedido de pelo menos 39 países. O Brasil não assinou o requerimento dentre os 123 países, mas fato é que o gabinete começa a recolher evidências de alegações de crime de guerra, crimes contra a humanidade ou até mesmo genocídio que teriam sido cometidos no território ucraniano. Quais as possíveis consequências dessas sessões no Tribunal de Haia, as possíveis penalidades à Rússia? Eu sou um grande crítico, na verdade, da legislação internacional penal. Por quê? Ela tem, sim, ela tem a descrição do tipo penal, ela tem, sim, o julgamento, mas ela depende da colaboração do país e, obviamente, ela vai depender do Putin, se condenado, se entregar para que ele sofra a penalidade. Ou que alguém invada, como foi o que aconteceu no caso do Iraque, com o Saddam Hussein, para que ele seja julgado e efetivamente penalizado por aquele tipo de crime que ele eventualmente tenha cometido. Mas o grande problema da legislação internacional penal e do Tribunal Internacional Penal é que ele não tem essa efetividade de repente, entrar na Rússia, prender o Putin e levá-lo para cumprir a pena, seja onde for. Então, eu particularmente acho que mesmo que ele tenha algum tipo de condenação, a menos que haja uma invasão da Rússia e prisão do Putin, não vai ter qualquer tipo de sanção efetiva contra ele, além das sanções internacionais que estão sendo impostas, basicamente na questão econômica e financeira. Sanção penal efetiva contra o Putin só se ele for preso em algum lugar ou se ele se entregar, o que eu acho pouco provável. Bom, conversamos aqui no Jornal da Manhã com o Daniel Toledo, doutor em Direito Internacional. Doutor, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, assim como o professor Gilberto Braga, economista. Muito obrigado mais uma vez, professor. Um abração. Um abraço a todos. Muito obrigado. Valeu.